Abaixa a mão. Vamos lá, Cíntia. Senhor te abençoe. Glória a Deus. Abra bem seu coração. Amém. Boa noite, pessoal. Vocês viram por que eu não cantei hoje, né? Deu para perceber aí como é que tá? Minha voz está grave. Quantos estavam no batismo essa tarde? Oh, glória. Quantos batizaram? Nossa, olha que benção. Vamos aplaudir esses irmãos, gente. Nossa, foi muito bom, gente do céu. Que benção. Vou deixar meu óculos aqui. Se eu conseguir, eu não uso. Deus é bom demais, né? Aqueles que batizaram, que você fique firme no Senhor, porque as lutas virão, viu? Não tem como você tá falando isso na célula, né? Comentei com a Sara foi no encontro também, batizou hoje. E a gente volta do encontro assim cheio, né? A gente volta do encontro transbordando. E isso é muito bom. Mas isso é uma preparação também, porque as lutas virão. As lutas, o assédio está aí. Né? Os atalhos, as distrações, elas estão aí. E a gente precisa ficar atento, a gente precisa se fortalecer no Senhor. A gente precisa saber buscar a vontade do Senhor. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu não preparei os slides, mas está ali o título da minha palavra. E eu pensando, eu já tinha duas palavras meio que preparadas, né, para uma ocasião, uma oportunidade. Mas eu fiquei pensando, o que eu posso falar para as pessoas que voltaram do encontro? O que eu posso falar para as pessoas... Olha aqui para mim, gente, tudo certo. Ninguém caiu, tá? Garanto para vocês, está tudo certo. Obrigada, Ana. O que eu posso falar para pessoas que voltaram tão cheias de Deus? O que eu posso contribuir para elas? E uma das coisas, quando eu converti e depois veio uma trajetória toda, eu não sei se alguns sabem aqui, mas eu me converti em Uberaba, numa situação que eu fui para lá para estudar. Eu não fui para lá para conhecer uma igreja, mas acabou que o Senhor me encontrou naquele lugar. O propósito dele não era o meu propósito. A vontade dele naquele momento para mim não era a minha. Eu estava buscando uma faculdade, mas eu bati de frente com o Senhor, com a sua bondade. Eu me converti lá. E aí, depois eu vim para cá, e aí eu passei por esse processo de encontro. E eu acho que uma das maiores indagações, Eltim, que a gente tem, é saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. É ou não é? Vocês concordam? A gente fica assim, Deus, e agora, né? Eu fui no encontro, eu converti, qual que é a sua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim? Qual o seu propósito para a minha vida? Qual o seu chamado? E é isso, a grande questão de descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Isso é uma incógnita, gente. Né? Isso é algo assim que nós vamos... É uma das coisas mais difíceis de entender na caminhada cristã. Né? Essa indagação, ela sempre existe. E eu quero te dizer, fique tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo, essa indagação, ela existe, né? E a gente precisa entender, em primeiro lugar, que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim,
Deus tem o melhor para você, né? Mesmo quando nós não sabemos tomar as decisões certas, mesmo quando isso nos aflige, em saber se estamos na vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, né? Talvez para você, nesse momento agora, esteja sendo angustiante não saber literalmente a vontade de Deus para você. Assim como um dia foi para mim. Já cheguei em alguns momentos e vou dizer para vocês, até hoje, em alguns momentos, em algumas situações, eu paro e eu tento pensar assim, meu Deus, o que o Senhor quer de mim nessa situação, Thaís? Senhor, isso está acontecendo, qual é a sua vontade nisso? Para qual direção eu vou? Para onde que caminho eu percorro? O que o Senhor quer de mim nesse momento? Gente, é angustiante. É assim mesmo, nem sempre nós vamos ter todas as respostas, grave isso. Você que está aqui há muito tempo, você que acabou de chegar, você que está vindo aqui pela primeira vez, você que passou pelo encontro semana passada, está tão cheio de Deus, passou pelo batismo, eu quero te dizer, nem sempre nós teremos todas as respostas já prontas. Nem sempre. Assim como muitas vezes vem aquela angústia de saber a vontade de Deus em começar um relacionamento ou em terminar um relacionamento, em fazer este ou aquele curso na faculdade. Ou situação angustiante essa, né? Quando a gente chega ali na hora do vestibular e você tem que escolher o curso e você não sabe o que fazer. Situações de sair ou ficar em um emprego e não saber qual a vontade de Deus, tantos fatos, né? E eu quero dizer, em primeiro lugar, grave isso, a vontade de Deus, ela está acima de tudo, de tudo. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Então essa incógnita, né, de saber se eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo é o certo ou é o errado, qual o meu propósito, o que Deus quer que eu faça, deixa eu te dizer, não se preocupe, é assim mesmo. É assim mesmo. Por que é importante eu te dizer isso? Porque às vezes a gente desanima na caminhada por não saber todas as respostas. E é nesse momento que você vai ser provado. É nesse momento que você tem que confiar em Deus. É nesse momento que você tem que parar. Nem sempre Deus vai te responder naquele momento. É certo que Deus vai te responder, mas não naquele momento. Nem sempre Ele responde imediatamente. Amém? Quantos já viveram isso que eu estou falando, ou estão vivendo? É assim, seja bem-vindo. Muitas pessoas, eu penso que elas deixam de compreender a vontade de Deus, porque a gente se torna tão ansioso em saber a vontade de Deus, que a gente deixa de buscar o próprio Deus. A gente quer saber tanto o que Deus quer, a vontade dEle, o propósito dEle, qual a direção que Ele vai dar na minha vida, e a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de orar, a gente foca tanto numa coisa, que a gente deixa muitas vezes de fazer o que Deus está mandando a gente fazer naquele momento. A gente muitas vezes foca em descobrir o que Deus quer, mas a gente deixa muitas vezes de obedecer a palavra dEle. Não que a gente não tenha que focar em saber a vontade de Deus, a gente tem. Mas o que eu quero dizer é que ela nem sempre vai ser revelada totalmente. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então, a vontade de Deus para nós
como eu estou falando, né, nem sempre ela vai ser, eu acho que na maioria das vezes não, tá, gente? Para mim, não aconteceu assim, eu acho que nem para o Eltim, que está aqui, né, nosso líder, também não foi assim, de Deus revelar tudo de uma vez. A vontade de Deus, para mim e para você, o propósito, o chamado, o caminho, ele vai sendo revelado progressivamente. Ele vai sendo revelado devagar, por passos, até porque eu e você não estamos preparados para tudo aquilo que Deus tem para nós. Existem etapas nas nossas vidas, e essas etapas a gente precisa passar. Você vê Jesus, ele nasceu com um propósito, e ele teve etapas. Jesus começou a pregar com 30 anos, teve toda uma preparação. Foi sendo progressivamente Deus falando com ele, o Pai falando com ele. Então, não se esqueça, a vontade de Deus, Ele vai te revelar isso de forma progressiva, devagar. Ele nos vai revelando pouco a pouco. Por isso que eu falo, nós precisamos buscar a presença de Deus. Sim, focar também na vontade de Deus. Mas enquanto essa vontade, esse chamado, esse propósito não nos é revelado, nós devemos focar em Deus, na presença dEle, em estar com Ele. E nós vamos ver por que eu estou falando isso, né? E é importante nós pensarmos, né, aqui, será que se Deus revelasse tudo a nós, tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas, toda a vontade dEle, todo o propósito dEle, será que a gente aceitaria o desafio? Se Deus revelasse a você, olha, Cíntia, eu vou te escolher, vai chegar um momento da sua vida que você vai se converter, mas com 15 anos você vai passar por a pior luta da sua vida, que é perder o seu pai. Será que eu aceitaria? O que vocês acham? Provavelmente eu não aceitaria. Só que Deus usa até isso. Tudo o que acontece nas nossas vidas com um propósito. Tudo. Por isso que eu falo, Ele sabe das nossas limitações. E é por saber das nossas limitações que Ele não nos revela tudo de uma vez. Porque a gente não aguentaria. A gente pararia no meio do caminho. A gente desistiria. Então, conhecer a vontade de Deus é obedecer os mandamentos dEle hoje, para agora. Ele fala para você, filho, faz isso, você faz. Amanhã Ele fala, faz isso aqui, você faz. Amém? E aí a vontade de Deus vai sendo estabelecida e vai sendo revelada a você, dia após dia. Situação após situação. Né? O que Deus permite nas nossas vidas pode ser usado para que outras pessoas sejam curadas, sejam restauradas. É o que eu acabei de falar. Muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas que a gente não vai estar esperando, que a gente nem gostaria que acontecesse. Mas Deus vai usar isso para curar pessoas. Deus vai usar isso para restaurar pessoas. Amém? Deus vai fazendo, Deus vai mostrando, você vai obedecendo e o propósito vai se cumprindo. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem algo separado para cada um de nós. Obrigada. E é importante, meninos, meninas, nessa ansiedade de saber a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, você não deixar travar essa ideia de que você precisa buscar o Senhor. Você não ficar tanto nessa expectativa, né? E também, Deus tem uma vontade para mim, então vou deixar tudo nas mãos de Deus. Não é assim. Não é assim.
O Senhor precisa ver o desejo no nosso coração, Ele precisa ver a busca intensa em nós. Porque como que Ele vai revelar? Se Ele não está vendo o desejo, a busca, a intensidade. A gente vai parar no meio do caminho, gente, se a gente não fizer assim. Certamente a gente vai se frustrar no meio do caminho, né? Então, é um erro, repita comigo, é um erro deixar de viver o hoje em função de um futuro. É um erro. Você tem sim que se planejar para o futuro, mas é um erro você focar tanto no futuro e esquecer de viver o hoje. A vontade de Deus também é para você hoje. Ela é boa, perfeita, agradável hoje. Amanhã ela será também, porque amanhã será hoje. Amanhã será um hoje. Amém? Então, não caia nesse erro, né? Da gente pedir também as coisas para Deus e achar que Jesus morreu na cruz somente para te dar algo. Jesus não morreu na cruz somente para te dar coisas, para te dar algo. Jesus morreu na cruz para te salvar. Esse era o propósito, né? Não viva em função de que Deus tem que te atender, de que Deus tem que te servir. Não. Deus não tem que te atender. Deus não tem que te servir. Ele faz isso porque Ele é misericordioso. Ele faz isso porque Ele nos ama e Ele conhece as nossas necessidades. Mas o que Ele tinha que fazer, Ele fez, nos salvar. Morrer por nós naquela cruz, mandar o seu Filho morrer por nós. Isso Jesus fez, né? E eu te faço uma pergunta: será que nessa ansiedade de buscar Deus, me dá as coisas, me revela, enfim, será que nós estamos amando a Deus, esperando que Ele nos faça algo? Ou será que nós amamos a Deus porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e Ele fez algo que ninguém faria e jamais fará? Até porque quando nós recebemos algo, e se a gente não está preparado para aquilo que nós recebemos, nós temos uma tendência grandiosa de nos acomodar. É que nem quando nós éramos adolescentes, a maioria que é ainda, né? A gente queria um tênis. Nossa, eu queria o tênis da época. Qual que era o tênis da sua época, Eltim? Que chute? Hã? Hedlin. Não conheço. M2000 eu já conheço. Keds. Hoje é o quê? Nike, Vert, que tênis, né? Hã? Muitos tênis, né? Aí vocês ganham esse tênis lindo, maravilhoso, branco. Aí seu pai, sua mãe te deu, você promete, assim, vai cuidar. E aí o tênis, você nem lava ele, acomoda. Fica sujinho. Ou seja, você pediu, ganhou e acomodou. Você não cuida. Muitas vezes nós somos assim com as bênçãos de Deus. Deus nos dá. E a gente recebe. A gente acomoda. E a gente deixa de buscá-lo. Meu Deus. Nosso coração tem que estar em amar a Deus acima de tudo, independente se os seus, estou falando os seus planos derem certo ou não. Eu vou repetir. O meu e o seu coração tem que estar em amar a Deus acima de tudo, independente se os meus e os seus planos derem certos ou não. Muitas coisas da vontade de Deus já foi revelada na sua palavra, sabia? Por isso que nós devemos buscar o Senhor. Muitas coisas estão aqui na palavra de Deus.
Algumas coisas, até a gente falou isso na célula, né? Muitos dos milagres, João fala, né? A maioria dos milagres, né? Muitos milagres de Jesus não caberia no livro, nenhum livro da terra se fosse escrito, todos, né? De tantos milagres que foram. Tantas coisas já nos foram reveladas, gente. Tantas coisas, né? Na palavra de Deus você encontra os princípios da vontade de Deus. Então, é uma coisa que nós não devemos nos apartar. É a palavra de Deus. Então, antes de buscar a vontade de Deus, busque ao Senhor. Busque conhecer ao Senhor. Amém? Vamos abrir lá então em Êxodo 3. E que bacana que nós cantamos sobre a sarça hoje, né? Êxodo 3, verso 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E ele pensou: que impressionante! Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Interessante, no verso 10. Vá, pois, Deus falando para ele, agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Só no verso 10, Deus revelou a Moisés a vontade dele. Mas o que Moisés fez antes? Ele teve que se aproximar de Deus. Então, gente, isso aqui mostra para nós, não tem como a gente saber a vontade de Deus se nós não nos aproximarmos de Deus. Impossível. Se você não busca o Senhor, se você não busca conhecê-lo, conhecer o Deus que vai te revelar a sua vontade, não tem como essa caminhada dar certo. Não tem como você descobrir um chamado. Por isso que muitas vezes a gente vem para a igreja, e eu já fui assim, sem saber o que eu estou fazendo aqui. Sabe, num pensamento assim, que sentido faz para mim chegar, sentar, ouvir a palavra e ir embora? Qual o sentido disso? Eu já tive um momento assim, principalmente no início da minha caminhada. Porque faltava para mim a busca, faltava para mim o conhecimento de Deus, faltava para mim ser mais firme na palavra. Então, se eu não busco, a vontade dele não será revelada a mim. E você vê, quando Moisés se aproximou, o Senhor revelou a ele a sua vontade, revelou a ele o seu plano, o que ele queria, né? Muitas pessoas ainda não conseguiram ouvir a vontade de Deus para suas vidas, porque elas não se aproximaram o suficiente de Deus para ouvir a sua voz e receber um direcionamento. Você se sente perdido, perdida hoje? Talvez essa seja a sua resposta. Talvez você não se aproximou de Deus o suficiente. Você se aproxima, mas é raso. É de longe. Mas não é o suficiente para Deus te revelar os seus planos, a sua vontade, para você ouvir a voz de Deus e essa voz te direcionar.
Amém? Então, a primeira questão que eu queria colocar, se aproxime de Deus. Quanto mais perto você se aproxima de Deus, mais você será direcionado e mais coisas em Deus serão reveladas a você. Nós vivemos num mundo, como eu falei no início, que nós temos muitas distrações. Nós vivemos num mundo que tem muitas vozes, que tem muitas tentativas de direcionamento. Nós vivemos num mundo hoje que diz, muitas vezes para nós, na questão da nossa identidade, que nós somos o que nós sentimos. E eu quero te dizer, nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que Deus nos criou para ser. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Esse é o princípio da nossa essência. Essa é a nossa identidade em Deus. Aliás, a nossa identidade em Deus parte da essência de quem nós somos em Deus, do que Ele nos criou. Uma essência que precede a nossa existência. Então, cuidado com isso. Escuta isso, jovem. Você aí, 12, 13, 14, 15 anos. Quantas vozes têm tentado confundir você na sua escola? Nesse pequeno instrumento aqui, ó. Quantas vozes tentam confundir você? Quantas pessoas inúteis. Inúteis não porque elas não têm valor, elas têm valor para Deus, mas que exalam tantas coisas inúteis. Cuidado, jovem. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com os sons que você tem permitido entrar nos seus ouvidos e te dar direção. Cuidado. Cuidado com as distrações. Cuidado com as muitas vozes de engano. Muitas vozes de mentira. Muitas vozes de intriga. Muitas vozes de confusão. Muitas vozes de depressão. Nós precisamos aprender a buscar e discernir a voz certa, para não sermos confundidos quando a voz certa dizer para nós a verdade. Parece que isso incomoda, né? A gente ouve assim os zunzinhos assim. Porque certamente você lembrou de alguma voz aí. E eu queria caminhar aqui em Mateus, que eu fui pensando nessa palavra e eu fui lembrando da trajetória de Jesus. Meu Deus. Fui pensando quais vozes Jesus ouviu. E em Mateus 3, no verso 17, eu não vou ler todas, vou ler algumas. Não, acho que não é isso não, acho que eu anotei errado. Não, é isso mesmo. Batismo de Jesus. Depois que ele foi batizado, ele ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado." Jesus ouviu uma voz, não só Jesus aí nesse momento aqui, todo mundo ouviu. Jesus ouviu uma voz dos céus. De quem era essa voz? De Deus. Em Mateus 4, nós vemos lá a tentação de Jesus. Tinha uma voz ali, não tinha? Tinha a voz do capeta ali, gente. Verso 3 fala assim, ó: "Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães."
No verso 6, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. No verso 9, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Olha a voz. Olha a voz de distração. Compreendem? Será que essa não é a mesma voz que nós ouvimos hoje? A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma voz. Jesus escolheu não ouvir essa voz. Jesus escolheu não dar ouvidos a essa voz. No Sermão do Monte, Jesus desce. Jesus ouve as vozes de admiração. Jesus entrando em Jerusalém, Hosana, Hosana, bendito é o que vem. Voz de aclamação, voz de adoração. Mas também Jesus, quando curava, ouvia vozes de crítica dos fariseus. Jesus ouviu que ele servia a Belzebu. Jesus ouviu que ele era um beberrão comilão. Ele ouviu, mas ele não escolheu essa voz. Mateus 8, Jesus escolheu ouvir a voz da fé do centurião. Mateus 12, 10, é lícito curar no sábado? Você vê a voz do questionamento. Jesus não escolheu ouvir a voz do questionamento, da incredulidade. Ainda assim ele curou aquele homem da mão mirrada, porque ele não escolheu ouvir a voz da incredulidade. Mateus 13. Minha Bíblia novinha, gente. Custei esperar chegar essa Bíblia, de tão bonita que ela era, que ela é. Linda. Nossa, minha Bíblia é linda. Você está precisando de uma, Otim? Essa é bonita. Nossa, que Bíblia bonita, cheirosa. Delícia. Mateus 13, 54, 55. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Está falando que ele foi para Nazaré. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria, estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Ele não é irmão? Seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Aqui nós vemos a voz do descrédito. Jesus não ouviu a voz do descrédito. Gente, quantas vezes a gente dá ouvido para essa voz, né? Para a voz do descrédito e do descrédito, e a gente fica tão chateado. Jesus não escolheu ouvir essa voz. Essa voz não atrapalhou Jesus. Você vê na morte de João Batista, Mateus 14, 12 a 14. Jesus obviamente se entristeceu, e ainda assim Jesus escolheu ouvir a voz de compaixão dos aflitos. Mateus 15, 28, Jesus escolheu ouvir a voz da fé da mulher cananeia. Mateus 16, 22, Jesus discerniu a voz do chamado dele em Deus. Vamos abrir essa? Isso é lindo. Mateus 16, 22 diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. Aí Jesus vira para ele e fala: para trás de Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus aqui nesse momento, ele está mostrando que ele discernia a vontade de Deus. Enquanto Pedro estava falando para ele: nunca que o Senhor vai ser entregue, nunca que o Senhor vai morrer. E Jesus fala: não, eu tenho um chamado,
eu discerni a vontade do Pai para mim. E se a vontade do Pai é morrer para que haja salvação, eu irei. Porque essa é a vontade do Pai. Jesus deixou extremamente claro aqui o discernimento que ele tinha da vontade de Deus para a vida dele. E tantas outras, né? E eu finalizo só essa parte de Jesus. Mateus 17, 5, na transfiguração, mais uma vez, ele ouve a voz dos céus, que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz ainda diz: escutai-o. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, em quem me dá prazer, escute ele. Escute ele. Jesus estava em meio aos aplausos, Jesus estava em meio às aclamações, estava também em meio às críticas, porém ele tinha a voz do seu chamado, a voz do seu propósito, a voz da vontade de Deus, como a principal voz a ser ouvida e seguida. Qual voz você precisa ouvir hoje? Qual voz nós temos dado mais ouvido hoje? Jesus sabia que a voz que ele precisava ouvir era a voz do Pai, a voz que tinha um propósito para ele. E o propósito era o monte da crucificação, morrer para trazer salvação para todo esse povo. Saber a vontade de Deus hoje é saber discernir a voz da verdade em meio a tantos barulhos. Não é fácil. E isso é o meu segundo ponto. Não se distraia com as vozes erradas. Não se distraia com as vozes alheias. Fazer a vontade de Deus não é fácil. A gente busca saber primeiro a vontade de Deus. Depois você tem que fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Principalmente porque muitas vezes nós não vamos entendê-la, compreendê-la. E muitas vezes porque nós seremos criticados. Possivelmente você, jovem, possivelmente você, se você chega lá na sua escola, na segunda-feira, e ousar dizer, e eu faço esse desafio a você, que você passou pelo batismo no último sábado, provavelmente você vai ser, pela maioria das pessoas, você vai ser criticado. Provavelmente. Com toda certeza você vai ser julgado. Eu fui, gente, quando eu converti, eu venho de uma família, de uma parte evangélica, né? Todos cristãos, mas uma parte evangélica, uma parte muito católica. Hoje isso já mudou bastante. Mas eu também vim de uma cultura católica. E aí, quando eu me converti, meu Deus, eu fui muito criticada. Hoje eu sou extremamente respeitada. Porque nessas críticas eu não combatia, eu não ficava irritada, algumas vezes. Não vou falar que não era assim, não era uma santa, não. Né? Algumas vezes eu ficava assim. Mas eu soube, de alguma maneira, conquistar esse respeito. Então, não se importe se você, pelos seus familiares, vai ser julgado. Nossa, mas você não cansa de ir lá naquela igreja todo final de semana? O que você vai responder? Não. Só. É simples. Mas também mostre com a sua vida que você está na direção certa. Mostre com a sua vida que você fez a escolha certa. E seja luz para a sua família, porque aí sim eles vão te respeitar. Eles vão respeitar a sua escolha.
Mas não caia nessa que você está decidindo por Jesus, você não vai ser criticado, você não vai ser julgado, né? Fazer a vontade de Deus nunca foi, nunca será fácil. É uma decisão certa, sim, e também pela fé. A fé que te ajuda a não desistir dessa decisão, né? Deus fala com você, isso aqui é interessante também, né? Quantos aqui Deus já deram uma palavra, já falaram com você? Seja através de uma pessoa, seja Ele mesmo falando de alguma maneira, seja na sua palavra, várias pessoas aqui, né? E dessas pessoas que levantaram a mão, quantas, depois de Deus falar, quantos aqui Deus se calou depois? Só falou e calou. Todo mundo, né? Você sabe por que Deus faz isso? Porque aí agora é com a gente, Ele espera um passo de fé. Deus usa alguém para falar conosco, né? Você recebe uma palavra ou na própria palavra, depois Deus espera um passo de fé. Deus espera que você creia. Ele fala, Ele se cala e Ele conta com a nossa fé. Ele conta se você vai acreditar, se você vai obedecer. O que eu quero te dizer? Guarde o que o Senhor te falou. Anote. De Carlinhos fala muito isso, né? Às vezes, quando recebe alguma palavra, anota aquilo que Deus te falou. Coloca data. Coloca data naquilo que Deus te falou naquele momento, para você não esquecer, né? Porque quando você guarda isso, né, lá no meio do caminho, né? No meio do caminho, quando essas vozes vierem, quando esse barulho vier, quando o diabo te mostrar muitos atalhos, porque ele vai te mostrar. Inclusive aqui dentro da igreja agora tem atalhos. Pessoas mexendo nos seus celulares. Isso é um atalho. Sabia? Sabia que você está caindo num atalho? Cuidado, jovem. Cuidado com as escolhas. Simples. Simples. O inimigo, ele não brinca. Ele quer nos distrair. Não brinca. Eu quero te dizer, não brinca também. Para de achar que tudo está ok, que tudo está normal. Procure, leia, estude, mergulhe na palavra. Para de ficar aceitando qualquer lixo do mundo na sua cabeça. Para de ficar aceitando atalhos. Não adianta pegar atalhos. Você vai se dar mal. Para de ser obstinado. Cuidado, essas vozes vão vir. Por isso que você precisa guardar muito bem no seu coração aquilo que Deus fala para você. Porque se você pega um atalho, é como se fosse um labirinto, você vai desanimando, porque você não acha saída, até alguém te achar ali de novo. Cuidado, vão ter muitas coisas que você vai até achar que é de Deus, que não tem como dar errado. E aí sabe o que a gente faz? A gente não ora. Tem tanta cara de bênção isso aqui. Nossa, isso aqui tem cara de bênção. Não, isso é certo que isso aqui é de Deus. É certo que, nossa, isso aqui é de Deus, certeza. E aí tem tanta cara de Deus que você não ora. Pode ser que realmente seja de Deus, mas mesmo assim você tem que orar. E se não for? Gente, quantas furadas nós já entramos por não orar?
Nossa, eu já entrei num monte. Por não orar e falar assim, Deus, é isso. Eu dou esse passo. Não, mas o negócio tinha tanta cara de bênção que eu me ferrei por não orar. Cuidado. Cuidado, nós precisamos orar, discernir a voz de Deus, nos revelando se aquilo é dele ou não, se aquilo não é uma distração. Não tome atalhos, guarde o que Deus falou para você e espere orando. Ouvir a voz de Deus, gente, é um fator fundamental para a pessoa ser bem-sucedida. Não há nada melhor no mundo do que você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, fazendo o que você deveria fazer. O que é certo é o que você deveria fazer. Para uma pessoa ser bem-sucedida, ela precisa ouvir a voz de Deus, aquele que nos criou. Né? No meio do caminho, provavelmente, muitas coisas vão ser usadas para confundir o que Deus falou para você. Muitas coisas vão tentar distorcer aquilo que Deus falou para você. Muitas coisas. Não se deixe confundir, ouça a voz de Deus em primeiro lugar. Busque a Deus. Sabe por quê? Porque você buscando o Senhor, essa vai ser a certeza que fará você ignorar as outras vozes, que fará você ignorar os barulhos, assim como Jesus. Jesus sabia literalmente o que ele tinha que fazer. Ele ouviu várias vozes, mas ele escolheu quais vozes ele dava crédito. Tenha uma identidade bem firmada em Deus e saiba ouvir a voz de Deus e guardá-la no seu coração. Saiba quem você é em Deus. Muitas pessoas não guardam a voz de Deus em seu coração. E sabe como elas terminam? No meio do caminho, ouvindo mentiras, ouvindo enganos. Sempre terão pessoas para tentar te impedir. Não adianta você pedir para Deus tirá-las da sua vida. Sempre vão ter pessoas que vão tentar impedir você. Sempre terão pessoas que tentarão abafar a voz de Deus. E nesse mundo, ultimamente, e essas pessoas vêm com mentiras, inclusive com julgamentos ao seu respeito. Diga assim comigo: nós é quem escolhemos, para quem damos ouvidos. A escolha está nas suas mãos. Aliás, nos seus ouvidos. A escolha está nos seus ouvidos. Sabe, é normal no meio da caminhada nós ficarmos confusos, por não termos respostas. Mas que isso não te desanime. Porque tem coisas que vão demorar a acontecer. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, né? Ele era um pequeno menino ali, 14, 13, por aí, anos, quando ele foi escolhido. Mas aquilo foi tão forte para ele, ele sabia que o Senhor o havia escolhido pelo seu coração, porque ficou muito claro, através do profeta ali, né? A palavra que veio de Deus. Eu não escolho como os homens escolhem. Eu escolho por conta do coração. Eu escolho conforme o coração. Você vê que desde o princípio, né, a escolha de Davi foi pelo seu coração, e por isso ele foi chamado homem segundo o coração.
de Deus. Então, quantos anos ele teve que esperar? Quantas coisas ele passou? Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu por quê, gente? Porque ele ouviu uma voz. Porque ele sabia da vontade de Deus. Ele só esperava, ele só precisava esperar o cumprimento daquela vontade, daquela palavra, daquele propósito. Às vezes Deus já falou com você, às vezes Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Não desanima se essa palavra ainda não aconteceu, se ela ainda não se cumpriu. Se Deus falou, Ele não mentiu, vai se cumprir. Amém? Então, outra coisa que é um fato, né? Eu já estou caminhando para o final. Sempre que Deus fala, vem as provações. Deus fala, pode esperar. O inimigo vai querer te atacar de alguma forma. Ele vai tentar te roubar essa semente. E eu estava falando isso na célula, né? Que eu falei, a palavra da célula dessa semana é um recorte dessa palavra aqui. Da parábola do semeador, né? Que a semente caiu no meio dos espinhos, aí os espinhos cresceram e sufocaram, né? Essas são as paixões do mundo, né? Que vem e ludibria as pessoas, né? Então o inimigo ele tenta roubar essa semente. Não permita que essa semente, né, cresça em você, que ela gere frutos e que ela cresça, que ela dê raiz, né? Que ela cresça em raízes e gere frutos. Então, põe aí para mim Colossenses 3,15. Já que a gente está falando, né, que é normal ficar confuso, não ter as respostas. Um dos sinais interessantes, né? Põe a NVI, não, põe a Almeida Revista e Atualizada. Isso aí. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Mas o início, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Né? A paz no seu coração é uma das, como que eu posso dizer? Um dos sinais de que Deus realmente está falando com você. Né? Se algo ali te incomoda, em alguma maneira te incomoda, seu coração está agitado, pode saber, tem alguma coisa errada. Né? Ou às vezes Deus usa a pessoa ali, seu líder, seus pais, para falar, não vai por esse caminho não. Sabe, se não tem paz, não haja. Se não tem paz numa decisão, não faz. Não vai dar certo. Então, que essa paz, né? Procure sondar o seu coração para ver se você está em paz ou se você está inquieto. Porque por mais que você está na luta, por mais que você está no tempo de provação, de tribulação, existe uma paz que é um sinal de que algo vai terminar bem, de que é aquele caminho que você deve prosseguir, que você deve ir. Né? Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não trazem confusão. As coisas de Deus trazem paz. As coisas de Deus, elas são leves. As coisas de Deus não são penosas, né? E outra coisa, para eu finalizar, que eu gosto muito de pensar, para a gente que fica confuso, né? Vontade de Deus. Será que Deus vai, dentro do chamado dele, Ele vai querer que eu faça algo que eu não goste? Quantos aqui já pensaram isso? Nossa, vontade de Deus, eu tenho medo de Deus querer que eu faça algo que eu não gosto? Eu tenho certeza que não.
Eu tenho certeza que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela também está ligada com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com as nossas facilidades. E ainda com coisas que a gente não sabe, né? Deus vai movendo, né? Você vê Moisés, não sabia nem falar. Era gago, né? Mas Deus foi movendo, Deus foi trabalhando isso nele. Então, comece a pensar, o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Né? Às vezes você está buscando algo em Deus, que às vezes Deus já colocou no seu coração. Deus não vai te permitir fazer algo que você não leva jeito para fazer. Né? Não pense, se Deus me mandar fazer algo que eu não gosto, Deus não vai fazer isso. Amém? Deus vai fazer algo ali que está ligado sim com o que você gosta, né? O que Deus colocou em nós, como eu falei, as nossas habilidades, os nossos talentos, também vão apontar para o nosso destino, também vão apontar para aquilo que está ligado ao chamado, à vontade de Deus. Né? Eu sempre cantei. Assim, né? Sempre cantei, sempre cantei assim, não. Eu sempre fui afinada. E nas festinhas, né, de família, às vezes tinha lá as músicas, tudo. Minha família, nossa, você é muito afinada, tudo. Você não toca na noite? Gente, se eu fosse na onda da minha família, não, que lasqueira. Nunca tive vontade de cantar na noite. Nunca tive vontade. Sempre fui tímida. Nunca me vi fazendo o que eu estou fazendo. Nunca. Mas eu sempre tive facilidade de ouvir as pessoas, de falar, né? E com a célula, principalmente, isso foi sendo movido em mim, a questão de falar em público, isso foi me ajudando muito, né? Como psicóloga, né, também foi uma escolha por conta de habilidades mesmo, né? Então, assim, tinha habilidade para cantar e olha em qual ministério Deus me colocou. Não tinha como, né, Ele não me colocar no ministério de música. Não tinha como. Se Ele me deu uma habilidade, um dom, entende? Então, sim, existe um chamado para a minha vida de pregar a palavra através da música, de compor, de tocar vidas através da minha voz. Eu, inclusive, já recebi muitas palavras em relação à minha voz, ao som da minha voz. E eu recebi isso, gente. Eu entendo, assim, que isso é poderoso, é um propósito ligado a quê? A minha habilidade. A um dom, a um talento. Quantos aqui têm habilidade? Já descobriu que tem uma habilidade? Eu não estou falando de cantar, de tocar. Às vezes é falar, às vezes é servir. Né? Com certeza aqui, ó, pensa aí você agora. Pense agora. Pelo menos uma habilidade que você tem. Umazinha. É isso aí, ó. Deus vai partir nisso aí. Deus vai começar nisso aí. E gradativamente, você obedecendo a Deus, você vai descobrindo a vontade de Deus, gradativamente, né? Eu digo, né? A gente começou falando, escolher uma faculdade. Às vezes, você vai escolher uma faculdade, de repente você chega lá na frente e fala, nossa, não tem nada a ver. Quero não. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Sabe o que eu tenho para te dizer? Ok, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus de recomeço. Se não é aquilo, parte para outra. Parte para outra. Mas também não fica pensando, vou fazer direito. Aí de repente você entra numa incógnita. Nossa, mas o que direito tem a ver com as coisas de Deus? Pode ter tudo a ver. Justiça, que nós estamos mais precisando de pessoas justas nessa terra. Não é?
muito a ver. Ah, um engenheiro. Uai, às vezes Deus vai te colocar numa empresa grandiosa, pra você falar de Jesus lá dentro. Ou às vezes Deus vai te permitir ganhar muito dinheiro para você prover a obra. Propósitos. Você só precisa estar aberto. Amém? Lá na frente, Deus vai te mostrando coisas que Ele vem trabalhando lá desde o início. Desde o início. Nada na vida se perde. Nada do que a gente aprende na vida se perde. E Romanos 8, 28, eu vou finalizar com isso aqui, o pessoal do louvor pode subir. Romanos 8, 28, pode ser na Almeida também, revista atualizada. Isso aqui é demais. Não é essa. Tem outra Almeida corrigida? É uma que fala juntamente para o bem. Sabemos que todas as... Isso, é Almeida corrigida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que quer dizer essa palavra aí, juntamente? Por que essa versão é interessante? Juntamente, que é como se fossem peças. Deus vai juntando peças. Todas as coisas contribuem juntamente, juntas, pecinha por pecinha. É como se Ele fosse juntando peças, né? Aquilo que às vezes você não entende hoje, eu te digo, calma, você vai entender. Deus está preparando você. O que você precisa? Confie em Deus. Confie no Senhor. Fique firme na palavra dEle. Mesmo que você não entenda muitas coisas, fique firme na palavra dEle. Você não está perdendo tempo. Você aqui hoje, você não está perdendo tempo. Você já deve estar doido para comer. Eu estou com fome já, gente. Mas nós não estamos aqui perdendo tempo. Por mais que às vezes para algumas pessoas possa ser entediante ouvir. Talvez você queria estar em outro lugar. Talvez você está aqui obrigado. Quero te dizer, você não está aqui perdendo tempo. Entenda que às vezes Deus não responde às suas orações, às nossas orações, porque não é o momento. Continue orando, continue buscando. Deus tem um propósito, os propósitos dele não se frustram. Não se frustram. Deus permitiu Paulo ser preso. Paulo ser preso. Isso era tão tranquilo para Paulo. Você sabe por quê? Porque era a possibilidade de Paulo pregar para os gentios. Não tinha outra possibilidade, talvez. Propósito, chamado, vontade de Deus. Se dobre à vontade de Deus. Cíntia, mas eu não entendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Isso não é legal. Se dobre à vontade de Deus. Deus tem seus meios. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Olhe profundamente nos seus olhos e diga: Deus tem seus meios. Ainda que você não entenda, Deus tem seus meios. Confie nele. Amém? E eu quero te dizer, não tenha medo. Se Deus, no meio da caminhada, ver algo que vai ser pedra de tropeço na sua vida, Ele não
vai te dar. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua mão que está sobre nós. Obrigada, Jesus, pela sua bondade. Obrigada porque nós sabemos que no Senhor, nós temos a possibilidade de ter um destino certo, de ter um destino seguro. No Senhor, na sua vontade, Deus, nós sabemos que seremos felizes, nós sabemos que seremos completos. Não por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. Não pelo que nós sabemos, mas é pelo que o Senhor sabe. É pelos seus planos, é pelos seus pensamentos que são maiores do que os nossos. Não é pela nossa capacidade, mas é pela sua bondade, é pelo seu poder. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor direcione jovens aqui nessa noite. Jovens que às vezes estão confusos em descobrir a sua vontade. Jovens que às vezes se confundem com as vozes, tantas vozes no mundo. E o impacto dessas vozes, muitas vezes é tristeza. Muitas vezes é uma falta de senso de propósito, de sentido nas suas vidas. Fale com esses jovens, Senhor, nessa noite. Fale com as pessoas aqui neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Se há alguma voz de mentira aqui, ressoando como um sino que retine, Senhor, na cabeça dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite, em nome de Jesus, tape os ouvidos e destampe os ouvidos para a sua voz, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo que te diz confie, ouça a voz do Senhor que te diz espere em mim. Oh Jesus, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Sim, Jesus, posso me completar. Você pode dizer isso mais uma vez. Coloque a mão aí no seu coração. Cura, Senhor, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Oh, eu posso. Diga mais uma vez, cura meu coração, Jesus. Em mim tua vontade, deixa eu ouvir a tua voz. Na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Vamos pedir então, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Tudo que eu preciso, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Tudo que nós precisamos, Jesus.
teus pés. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa noite. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz. Que todas as vozes contrárias, a voz do medo, a voz da incredulidade, a voz do pânico, sejam encobertas pela voz da tua palavra. A tua palavra é voz como de muitas águas. A voz do Senhor encobre as outras vozes. E queremos ouvir a tua voz todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, te guarde. Nós temos culto amanhã às 9h30 da madrugada e às 18 horas, tá bom? O Senhor te abençoe. Dê pelo menos uns 10 abraços aí. O Senhor te abençoe.